Estamos no mês de Av, e a noite de Tisha B'Av é uma noite triste. Nós sentamos no chão, fazemos costumes de luto por algo muito importante que perdemos. A verdade é que temos que entender e compreender bem o que perdemos para saber o que lamentar e o que chorar. Se eu não sei a importância de uma coisa, não vou chorar por ela o suficiente. Todos sabem que nós lamentamos o Beit HaMikdash. Ok, era uma casa onde servimos a Deus, onde fazíamos sacrifícios, onde rezamos, mas também na sinagoga nós rezamos. Também na sinagoga nós estudamos Torá, também na sinagoga nós fazemos o trabalho divino. Porém, no Beit HaMikdash havia algo muito maior. No Beit HaMikdash perdemos a proximidade com a Kadosh Baruch Hu. Perdemos o contato com a divindade. Hachamim nos dizem que a pessoa que entrava no Beit HaMikdash saía outra pessoa, saía outro ser. O Beit HaMikdash tinha o poder de influenciá-lo, tinha o poder de dar para ele uma energia divina que eleva ele. O Talmud nos diz que o motivo que foi destruído o Beit HaMikdash foi Sinat Hinam, o ódio gratuito, o ódio em vão entre as pessoas. E continua o Talmud dizendo, toda geração que não foi construída, o Beit HaMikdash no seu tempo, é como se tivesse sido destruído no seu tempo. Quer dizer que nós hoje em dia também ainda não consertamos o grande pecado de Sinat Hinam. O maior personagem e símbolo da paz, do Shalom, é Aharon HaKohen. É interessante notar que o único Yurtzeit, a data de falecimento registrada na Torá, é de Aharon HaKohen. Ele faleceu exatamente em Rosh Chodesh Av, no primeiro dia do mês de Av. E olha que simbolismo tem isso. Justo no mês de Av, que tem nele o Tisha B'Av, que lamentamos o Beit HaMikdash que foi destruído pelo ódio gratuito, justo aí faleceu o Aharon HaKohen, que é o símbolo de Shalom. O Pirkei Avot está dizendo, Ohev Shalom verodev Shalom. Ele gostava de Shalom e perseguia o Shalom. Inclusive os seus descendentes, os Kohanim, quando sobem no púlpito para nos abençoar, o Birkat Kohanim, a Bracha diz, Betzivanu levarech et amo Israel be'ahava. Hashem nos ordenou a abençoar a Am Israel com amor. Inclusive a Halachá prevê que se um Kohen tem alguém do público que ele não gosta, se ele não tirar isso do coração, é capaz que a brachá dele seja uma brachá em vão. Então, o maior símbolo do Shalom Be'ahavá é Aharon HaKohen. Há uma história famosa sobre o Hafetz Haim, que ele era Kohen, como todos sabem, e quando ele subia para fazer Birkat Kohanim, ele ficava lá, demorava para descer, enquanto os outros Kohanim já se retiraram, já desceram, ele ficava lá em cima um pouco mais. Uma vez perguntaram para ele, Rabino, o que o senhor faz? Ele falou, olha, eu tenho tanto amor pelos Yehudim, por Am Israel, que eu gostaria de dar mais berachot. Mas eu não posso, eu tenho que falar aquilo que os sábios instituíram para falar, aquilo que está escrito, que tem que fazer. Mas eu fico lá, meu coração quer dar mais, quer mandar berachot para Am Israel. Isso é o símbolo do amor, símbolo de amar a cada Yehudi e Yehudi, de gostar de cada um em um, independente do que ele é, de como ele é. Tem que gostar ele apenas por ser seu irmão. Esse é o maior símbolo do Shalom, que é o Aharon HaKohen. O Midrash conta que Aharon HaKohen, quando via duas pessoas brigando, ele chegava num deles e falava, olha, você não sabe como teu amigo, você não sabe como teu amigo está chateado, está triste porque ele te ofendeu, ele está arrependido amargamente do que ele fez, e olha, ele não sabe como fazer para poder te pedir desculpa, se retratar com você. E assim ele ia conversando e convencendo um. Ia no outro, dizia para ele a mesma coisa,
E assim, quando os dois se encontravam, se abraçavam e faziam as pazes. A pergunta é que fica, que o Aharon falava mentira? Estava mentindo? Tudo bem, a gente sabe que a pessoa pode mentir um pouquinho de vez em quando para poder fazer shalom entre pessoas. Mas qual o significado disso que Aharon Cohen, que ele estava mentindo para eles? Não. Aharon Cohen gostava de cada Yehudi e Yehudi do fundo do coração. Ele ficava contente com cada coisa boa que acontecia com cada Yehudi. Inclusive, quando seu irmão menor, o Moshe Rabbeinu, ele foi escolhido como líder de Am Israel, apesar que até o momento ele era o líder. Está escrito, Veracha vesamach belibo. Hashem avisa Moshe que quando Aharon vai te ver, vai ficar feliz no coração. E se a Torá atesta aqui no coração, quer dizer no coração mesmo. Quando viu Moshe subindo e sendo líder, ele gostou disso, ele amou Moshe. Ele ficou feliz no coração por Moshe. Assim ele ficava por cada Yehudi. E a Gemara diz, aquele coração que ficou feliz pelo Moshe, ele vai carregar o peitoral, o Hoshen, sobre o coração dele. Então ele mereceu todas as ma'alot porque ele era autêntico. Ele gostava de cada Yehudi. E eis que quando ele via dois Yehudim brigando, quando ele via dois Yehudim discutindo, ele ficava chateado. Como é que pode ser que dois estão brigando? Ele ficava no coração dele triste, chateado. E isso era como um projetor de luz no coração do próximo. A gente sabe que kamayim apanim el apanim, como o coração, a água, que você olha nela e você reflete o teu rosto, assim também o coração de um com o outro. Quando eu estou chateado por causa de uma coisa, eu transmito isso para o próximo. Então o próximo, quando via Aharon, ele sentia essa transmissão e sentia que ele estava chateado pelo próximo. Então isso fazia com que os dois sentissem isso e os dois acabaram fazendo shalom. Morav Rabotai, temos que trabalhar muito para que tenhamos shalom entre um e outro. Para terminar, uma história que aconteceu, que contou ela Rav Aharon Toisig. Uma vez, ele costuma dar derashot, ele costuma dar uma palestra na noite de Shavuot numa sinagoga, e falando sobre a destruição, sobre todo o assunto de Sinat Hinami, etc. Uma vez, na saída do jejum, quando acabou Tisha B'Av, ele estava andando com o filho na rua, para ele um senhor e fala, o Rabino, gostaria de te contar uma coisa. Pois não, por favor. Falou, olha, ontem à noite, eu estava na sinagoga em que você deu a derashá, deu a palestra, e eu escutei você falando de que a Kadosh Baruch Hu, nosso pai, Hashem, fica triste quando vê os filhos dele brigando. A gente sabe que qualquer pessoa, qualquer pai, quando vê dois filhos dele brigando, não importa se ele é rico ou é pobre, o que for, ele fica chateado que os filhos estão brigando. E você contou que Hashem fica triste quando vê os filhos dele brigando, discutindo, não se falando. E você trouxe Midrashim, trouxe Hazal, trouxe um monte de coisas para provar isso e falar. E olha, eu vou te contar. Eu tenho um vizinho que há 8 anos não falo com ele. Por quê? Nós discutimos sobre uma coisa e ele acabou ficando me devendo $20.000. E eu, a partir de lá, tentei, levei ele no Din Torah e não adiantou. E aí sim brigamos. Brigamos e faz 8 anos que não se falamos. Quando eu escutei ontem à noite o que você falou, eu não dormi à noite, não consegui pregar os olhos. E de manhã eu resolvi, sabe de uma coisa? Eu não quero mais deixar Hashem chateado comigo. Eu desci, na hora estava indo à sinagoga, antes de ir, bati na porta dele, ele abriu. Olha, eu vim aqui fazer as pazes com você, eu escutei ontem a drachá, eu não quero deixar Hashem chateado, sabe de uma coisa? Vamos fazer as pazes, esquece o dinheiro, eu te perdoo ele e tchau. Vamos voltar a ser amigos. O outro vizinho fala para ele, sabe o quê? Eu também estava nessa derachá que você escutou, e eu também pensei nisso, a gente fazer as pazes. Ok. E eis que agora, terminando o jejum, esse vizinho bate na minha porta, ele e a esposa,
trouxe com ele uma garrafa de bebida para fazer um lechaim, e trouxe um envelope. Ele falou, olha, eu resolvi que eu vou pagar para você, está aqui 5.000, por enquanto, e Be'ezrat Hashem, aos poucos eu vou te pagando o restante, e vamos fazer um lechaim para comemorar que a gente fez as pazes. Aí eu falei para ele, esse homem diz, olha, sabe uma coisa, tá bom, eu vou pegar esses 5.000, mas os outros 15.000 pode deixar, fica perdoado, é importante que a gente volte a ser amigos e não deixar Hashem chateado. O importante na noite de Tisha B'Av pensar o seguinte, se a gente está brigando com o próximo, nós estamos deixando o Hashem, o Criador, nós estamos deixando ele chateado. Para podermos voltar a fazer as pazes um com o outro e podermos se aproximar mais de Hashem e deixar ele feliz. Isso é importante. Nosso trabalho no Bet HaMikdash era se aproximar dele. E a forma de se aproximar da Kadosh Baruch Hu é Ohev Shalom, Verodev Shalom. Gostar do Shalom, abrir mão, todas as brigas são fúteis, tudo, se a gente pensar, o motivo principal é sempre uma coisa boba, uma coisa fútil, uma coisa sem significado, e por causa disso acabam fazendo brigas enormes. Que Be'ezrat Hashem a gente possa lirot benehamat Zion, que possamos ver o consolo com a reconstrução do templo, e que possamos deixar sempre a Kadosh Baruch Hu feliz e nos aproximar cada vez mais dele.